Olá, pessoal, bem-vindos ao Virtual Connect 2024 Promete, hein? Hoje estamos aqui com a Inglice Vieira, uma queridona, uma mentora de mulheres cristãs. Gente, eu tô impressionada aqui, nós já estamos batendo papo aqui nos bastidores já faz alguns minutinhos. Então, Inglice, prazer em te receber aqui hoje. Prazer é todo meu, né? Boa tarde para vocês, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que vão ver, né, esse episódio. Eu tô muito feliz e grata a Deus e a sua vida por essa oportunidade de estar mostrando mais sobre a minha mensagem e falando um pouco sobre tudo isso que eu tenho vivido e também transbordado na vida das pessoas. Então, Inglice, me conta do método que você desenvolveu, método Primeira Essência. Exatamente. O método Primeira Essência, ó, o próprio nome diz, Primeira Essência. Quando alguém se converte ou alguém começa e fala assim, você está no primeiro amor, né? E aí tem até um louvor do Anderson Freire que fala Primeira Essência, né? Vem, Senhor, me resgata, quero ser o seu jardim particular. Primeira essência, seu jardim particular. O que é a essência? A essência nada mais é do que a identidade. Porque quando você sabe quem você é, você tem a sua essência ativada, fica muito mais fácil você se posicionar no mundo. Sim. Mas em todas as áreas da sua vida. Na área profissional, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa. E o método Primeira Essência é justamente dar a oportunidade das pessoas que não se perderam no caminho, não sabem quem são, porque eu até recebo, Ana, clientes que às vezes vêm querendo, tô com dificuldade profissional, preciso melhorar, dobrar meu faturamento, mas só existe uma coisa, não tem como você dobrar o seu faturamento se você não sabe quem você é. Porque por trás de todo CNPJ existe um CPF. Sim. E todo CPF existe uma alma, né? E essa alma, ela tem a essência dela, tem a sua identidade. E o método Primeira Essência, ele possibilita essas pessoas a viverem essa jornada em busca de saber quem ela é. Então, existe vários estudos e muitas informações. E inclusive essa nova geração, né, ela tá assim muito perdida, muitos porquês, né, e as pessoas parece que estão sem identidades, né, então existe uma busca muito grande em quem sou eu, o que eu vim, o que eu vim fazer, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? É verdade, Ana, porque o que é que acontece? Quando a gente, eu até brinco assim, né, nós não fomos treinados oficialmente para crescer, né, claro, a gente passa por todo um treinamento de faculdade, faz tal profissão, escolhe isso e aquilo, mas tem muitas pessoas que finalizam um curso e não tem, que foi o meu caso, inclusive, eu cursava direito, mas eu não me imaginava advogando, porque eu gosto de falar, né, mas eu não me imaginava advogando. Né? Aí eu pensava, eu vou fazer um concurso. E aí eu tinha aquela frustração pela primeira vez, fiz o concurso, não passei. E me senti mal. Mas depois eu entendi que é o que acontece com a maioria das pessoas. Quando você não sabe quem você é, porque assim, muitos buscam um propósito, mas para você saber o seu propósito, você precisa saber quem você é. Saber quem realmente você é. Porque é como você falou, existe essa busca pelo propósito, e a gente até vê, né, vários treinamentos, livros, as pessoas em busca mesmo disso. Pra quê? Pra ter sentido de vida. Porque quando você sabe quem você é, você sabe o que você nasceu pra fazer. Sim. Você tem propósito de vida. Mas é aquela questão, não tem como você ter um propósito de vida se você não souber quem você é, uma identidade bem definida. Aí tem a modalidade, mudança de mentalidade também nesse seu... Porque o que é que acontece? Nossa vida toda, fomos expostos a muitos estímulos, a muitos conhecimentos ao longo da nossa história. Né? Se a gente pegar, digamos, eu tenho uma cliente, inclusive eu estava com ela hoje de manhã. A vida toda
ela falava que, digamos, tem esse bolo, né? Que inclusive é lindo. Esse bolo, que bom que ela falou do bolo, que é nosso patrocinador da Cremelier, né? Tá com a cara oferece muito boa. sempre um bolo maravilhoso aqui para nossa obrigada. E assim, imagina, uma criança, né? Chega aqui, olha, logo criança doce. Ai, que bolo lindo, né? A criança, ela não vai olhar nem pelo lindo, é pelo... Ai, deve estar uma delícia. Aí a mãe, não, você não vai comer isso. Ou então, às vezes, sai de casa. Olha, a gente vai lá na casa, no escritório da Tiana. Quando você chegar lá, menino, não come nada, hein? Não olha, não pega nada, fica quieto. Crenças limitantes. Isso, já vai colocando, introduzindo, entende? Então, essa pessoa, quando ela cresce, ela é exposta a algumas verdades que, na verdade, não são verdades, mas que a criança dela acreditou. E já veio com aqueles não posso pedir um bolo, não posso pedir um café. Não posso isso, não posso aquilo, eu não mereço isso, eu não devo... E essa minha cliente, inclusive, ela estava falando hoje que ela foi exposta a uma realidade durante a infância em que ela era muito criticada pela mãe. E ela cresceu nessa opressão. Então, o que é uma mudança de mentalidade? A própria palavra fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é uma renovação? É quando literalmente você começa a trabalhar isso, mudar esses pensamentos. Mas é o que eu sempre falo, até brinco com os meus clientes. Eu não vou pegar uma canetinha, vou te hipnotizar e dizer, você vai mudar. Não, é diariamente você ser expostos a estímulos que você vai se sentir merecedor. Coisa simples. Porque, a gente sair daqui, eu chegar a comer esse bolo, que daqui a pouco eu vou comer, pra mim é muito fácil. Mas aí tem pessoas que às vezes não vai se sentir nem merecedor. E aí eu falei pra ela, sabe uma das coisas que você já começa a mudar isso? É simples, sai pra comer, vai numa cafeteria linda, senta e diz, eu mereço comer um pedaço de bolo, eu mereço tomar um café, fazer algo pra você. E essa mudança, ela vai acontecendo de coisas simples. Por quê? Porque tem pessoas que, dependendo dos traumas que elas vêm, elas se doam tanto pelas outras pessoas. Porque, como a gente tava falando no off, existe uma coisa chamada pirâmide do indivíduo, Ana, que é, a base dele é o ser, que é a crença de identidade. Quando você sabe quem você é, nossa, já viu aquela pessoa que nada abala? De dizer assim, sabe aquela pessoa que o pessoal fala, nossa, que autoestima? Ai, eu tô linda, eu tô maravilhosa. Né, ela sabe quem ela é. Aí tem outra pessoa que tá no fazer. Brilha. Isso. Aquela pessoa brilha. Exatamente, da identidade bem definida. Né? Mas aí tem a pessoa que tá no fazer. E quando ela é... Que aí também tem, que eu não minto, eu tô no processo do autoconhecimento, nessa jornada de cada vez saber mais quem eu sou e me conectar com a minha essência, né? E aí, uma pessoa que ela só tá no fazer literalmente. Às vezes dá presente pra um, fazer uma coisa pra outra, só fazendo pros outros e eu. Entende? E aí, essa minha cliente, eu tava conversando com ela hoje, e ela disse assim, Ingrid, eu tô me sentindo estranha, mas é um estranho bom. Porque antes eu sempre costumava presentear as outras pessoas, pegar algo às vezes que eu queria, mas eu sempre lembrava do outro, às vezes ficava sem fazer pra mim. E agora não. Então, eu expliquei justamente pra ela, essa mudança de mentalidade que você tá tendo, é que você tá dando estímulos novos, né? Comportamentos novos todos os dias. E aí eu falei, seja intencional. Todos os dias fale, eu mereço desfrutar. Eu mereço. Exatamente, eu mereço. E vai pra cima. Porque aí você vai mudando, né? E vai deixando de ser aquela menininha que um dia falaram que ela não podia. Falaram que ela não conseguia. Porque, Ana, é sério, uma pessoa que ela não tem essa mentalidade tão definida e essa... Porque assim, né? Pra falar pra uma pessoa que às vezes... em excesso, ela tá fazendo muito pra outra pessoa e pra ela não, às vezes ela não tem, porque o que é que vai fazer essa mudança de mentalidade? É consciência. Eu preciso ter consciência de onde eu estou. Perceber. Isso. Mas eu preciso entender que onde eu estou não é tão bom e que eu preciso mudar. Então, a dica para você que está ouvindo, inclusive, é o seguinte, você faça uma autoavaliação sobre sua vida.
e pergunte, como hoje está a minha vida? Nós estamos, que dia? Hoje é dia 19 de janeiro. Quantas promessas já não foram feitas, né? Que sempre todo mundo faz promessa, início do ano. Aquele negócio de fazer várias. Sim. Só que sobre mudança de mentalidade. Começar o regime, começar, né? Várias coisas. Exatamente. Janeiro é o ano de começar. Eu vou fazer tantos negócios, isso. Mas precisa mudar a mentalidade. E as metas. Você tem metas claras de tudo que você quer. Claro. Exemplo, se você quer, eu tô nessa minha busca de mudar estímulos novos. Para eu alcançar os meus objetivos. Porque eu cansei, eu disse, chega, não quero mais chegar a dezembro e aquela frustração de não acontecer. Então a dica é, olhe para você hoje e pense, o que hoje é dia 19 de janeiro, não sei também a hora que a pessoa, ou o dia que essa pessoa está vendo esse episódio, né? Mas pensa assim, caramba, olha hoje, o que é que eu posso fazer para mudar? Qual é a área da minha vida que hoje eu não tô me sentindo bem? Hoje é o dia de você virar a sua chave. Isso, exatamente. Qual é a área? Não, eu não aceito, mas dá um chega pra tua vida, porque tudo só começa, você vive a tua vida até onde você tolera. Quando você fala, chega, você muda. A sua mentalidade, ela começa a mudar. Isso mesmo, isso A vida começa depois do chega. A vida começa em 2024, depois que você assistir esse episódio. Vai ser fantástico. Então, raízes da rejeição. Esse é o nosso próximo tema, que também está no seu programa, né? Isso. Exatamente. E tudo começa, eu vou pegar como uma flor. Uma flor, ela óbvio que tem raiz. Toda planta tem raiz, né? E a nossa raiz, eu sempre falo que é a nossa identidade, porque a raiz, quanto mais a raiz nutrida, mais os frutos são lindos, né? A planta tá bonita, a flor tá bonita. Então, a nossa identidade é justamente isso. Quanto mais você tá definido, quanto mais a sua raiz tá firmada, tá nutrida, mais os seus frutos vêm. Só que, em contrapartida, de onde é que vêm as raízes da rejeição? As raízes da rejeição, muitas das vezes não vêm de hoje. Eu tenho 28 anos, sobre a English de 28 anos. Mas às vezes vem da English com 8 anos de idade. Que vem talvez até antes, isso, até do útero materno lá, quando o seu pai e sua mãe não queria que você nascesse. Isso. Aí já vem uma rejeição antes até, né? Exatamente. Quantas mulheres que... Você é mãe, né, Ana? Sim. Sou trimãe. Trimãe. Quando... Você lembra que quando você engravidou, os médicos falaram, né? Cuidado, com que não fica nervosa, tudo passa pra criança. Sim, e realmente... Não come isso, não come aquilo, porque vai, né? Exatamente. E as emoções da mãe passam para a criança. Então, assim, às vezes tem pessoas que às vezes não entendem o porquê. Tem até uma psicóloga chamada Ilma Cunha. E ela tem um livro que é uma indicação também, quem puder, Enigmas da Alma. Essa Ilma Cunha é uma psicóloga cristã. E no livro dela, ela aborda isso, que a mãe dela sofreu um aborto. E depois a mãe dela engravidou dela. Só que a Ilma, ela cresceu muito insegura. E adivinha? Depois ela entendeu por quê. Porque ela nasceu pós um aborto. Então todas aquelas inseguranças que a mãe dela teve com ela na gravidez, ela acabou recebendo. Então, durante a sua vida adulta, ela acabou sofrendo, né? E aí, o que a raiz da rejeição ela causa na nossa vida? Como você mesmo falou, vem lá de trás. Então, assim, às vezes alguém se sente rejeitado, às vezes no casamento, né? Vamos pegar o casamento. Às vezes o esposo não deu um bom dia, ou às vezes, principalmente início de relacionamento, que é tudo muito novo, ou namoro, ou às vezes quando vai casar, ou casar, no caso, conviver junto, às vezes a pessoa ela não se sente bem, parece que falta algo, mas não é sobre a outra pessoa, às vezes é sobre ela se sentir, às vezes, rejeitada. Às vezes querer ser mais amada, entende? Mas por quê? Porque ela tem ela tem essa carência, entende? Carências emocionais. Exatamente.
E essas rejeições, ela trava as pessoas. Porque é uma pessoa que ela se sente com essas raízes de rejeição. Às vezes tá numa conversa que tá a 3, é tão sério isso, Sim. que se tá conversando a 3, tem 2 pessoas que conversam muito e a outra tá mais pelo canto, ela já se sente, nossa, eu acho que eu não sou bem-vinda aqui. Entende? Tem pessoas que se sentem e assim. aí, você ouvindo essa pessoa, vai dizer, não, mas essa pessoa é tão empoderada, mas será se ela é assim? Mas a gente não tá falando dessa pessoa de hoje, de seus 30 e poucos anos. É sobre a criancinha dela, que às vezes foi deixada de lado na escola sempre, e aí criou aquele trauma, aquela crença de rejeição, de ser rejeitada, de deixada de lado. Entende? Nossa, eu vou ter que me lembrar disso. E minhas filhas que me perdoam os dias que eu cheguei atrasada para buscá-las na escola, né? Que isso aconteceu várias vezes. Eu vou ver se elas estão com esses traumas ainda, que ainda dá para curar, né? Tá sim, porque nunca é como eu falei, né? Nunca vai ser também, nunca vai ser, claro, pode sim ter coisas de agora, porque nós somos expostos diariamente a muitas coisas, mas é também por isso que é muito bom o autoconhecimento, Ana, porque você não olhar só pro hoje, porque tem muitas pessoas que amam sobre alta performance, você performar nos negócios, performar em várias áreas. Sim. Mas aí tem pessoas que estão tentando e não conseguem. Por que elas não conseguem? Se o sol nasce para todos. Isso. Aí quando você começa buscar a sua essência, buscar esse autoconhecimento, é você olhar para você e entender. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma ideia, caramba, assim, são muito boas em tudo. Manda vender esse copo de água que, né? Sim. Não, eu tenho ideia para isso, para aquilo. Só que às vezes trava. E às vezes é algo, uma rejeição lá do passado. Tem pessoas que têm trava em vender. Faz curso, inicia, para. Tem gente que vende, mas não consegue receber Isso. Exatamente. Tem medo de cobrar, tem medo de dar o seu preço. Sim, entende? Sim, às vezes tem um trabalho excelente, mas não, eu não consigo falar meu valor. Eu não sei. Fala pra você quanto é que você cobra nesse bolo aqui. Eu não sei, qualquer coisinha que você der, tá bom. O pior é que tem várias pessoas que fazem isso. Entende? Aí tem pessoas que vai fazer, não, mas tá muito bom se você cobrar 50 reais, mas é lindo esse bolo. Aí a pessoa, não, mas será? Essa insegurança. Qualquer valor que tu puder dar, já tá bom. Não, você tem que olhar o que tá por trás desse comportamento, porque ele é disfuncional. O que não é plenitude é disfuncional. Então você precisa identificar o que tá por trás disso e tratar. Então você ajuda muitos jovens, empreendedoras, né? O seu foco é mulher, grupo de mulheres, né? Exatamente. Que bom, porque nós mulheres, né? A gente ganhou ou conquistou, né? Nesses últimos anos, muita liberdade, a gente conseguiu chegar a patamares, né? Eu digo que as mulheres foram acorrentadas por muitos anos, né? E aí era só os homens, mas hoje as mulheres estão lado a lado. Exatamente. Né? Eu falo no modelo empresarial, né? E elas estão, assim, muitas até ganhando muito mais do que muitos homens, né? E isso foi uma conquista. Exatamente. Né? Mas tamanha liberdade precisa ser sábia para edificar, né? Exatamente. Porque senão dá, né? Até porque o que é que acontece? Inclusive, eu atendi uma pessoa exatamente desse jeitinho que você tá falando. Chegou alguém para mim e falou assim, olha, eu passei por uma crise no meu casamento a ponto de quase a gente separar. Por quê? Eu vim de um casamento onde eu tinha um trauma, um antigo... ela tá no segundo relacionamento. O que é que acontece? Nesse antigo relacionamento, eu tinha que fazer tudo. Porque o meu esposo, ele não provia o lar. E aí eu tinha que fazer. Então, conta eu pagava, tudo eu pagava. Quando eu vim, aí não deu certo, e acontecer várias coisas. Já estava no novo, né? Relacionamento. Só que aquele mesmo trauma. Porque ela disse que também, quando ela morava com a mãe... Ela que tinha que dar conta. Entende?
Então ela sempre trabalhou, então, tem água para comprar, comprei. Tem um café para comprar, comprei. Passei e vi vou levar porque aqui tá precisando. Sempre eu. Sim. Quando o primeiro casamento assim, já veio da casa da mãe, que é um padrão assim. comportamental que já veio da mãe, né, no caso, já foi pro primeiro, foi pro segundo assim. Só que tem um problema. O segundo casamento, o esposo, ele falou assim, caramba, aí também, sabe o que a gente tá falando sobre raiz de rejeição? Sim. Ele olhou e falou assim, eu sou o homem da casa, eu estou com você. Eu sou o provedor. E aí, você não pergunta, você chega e paga. E aí também, por que eu falei de rejeição? Porque ela ganha um pouco mais que ele. Então, imagina como é que ficou a mente dele de ver que ela estava pagando tudo. Ela já tá ocupando o lugar dele no relacionamento. E ela tem que ficar no lugar dela, né? Cada um no seu lugar. Mas ela fala assim em inglês, mas a minha intenção é só porque eu ficava com trauma, porque eu lembrava do meu antigo relacionamento que eu tinha que fazer, porque senão ia faltar. Então, quando eu vejo uma conta, eu já quero pagar. Só que eu percebi que isso estava destruindo meu casamento, porque eu não estava chegando e conversando com meu esposo. Entende? Já chega fazendo. Isso, exatamente. Que é justamente assim, por mais que nós temos cada vez mais as mulheres, elas têm se destacado, né? Mas olhar para dentro de si, porque é o que eu falei lá no início sobre... E o autocontrole da situação, né? Meu marido é o provedor e eu sou a mulher que edifica essa casa, exatamente. Né? Exatamente. Porque você concorda comigo, Ana, que eu estava falando no início sobre a pirâmide do indivíduo, que é quando você sabe quem você é. E nós falamos também sobre as pessoas que elas fazem muito, né? Fazer. Você concorda comigo se aquela pessoa, ela tá sempre querendo fazer, né? Sim. E aí ela não para. Você principalmente, né, que tem uma história linda como mãe, como esposa, observa que uma pessoa que ela sempre tá fazendo muito, ela vai ter uma hora que esse fazer deixa de ser uma coisa plena e passa a ser um peso. Sim, com certeza. Não pode chegar nesse ponto, exatamente, porque senão desmorona. Exatamente. E por isso que o autoconhecimento é muito importante. E eu digo isso, Ana, porque assim, eu recebo, inclusive, tem dias que é literalmente para desmistificar, embora eu estude e eu saiba, mas você sabe a prova de que é verdade o que eu estudo? Porque tem dias, esses dias mesmo, eu lembro até, foi uma terça-feira, eu atendi 2 clientes com digamos, a situação era um pouco difícil, mas o que elas estavam passando é um pouco parecido. Por quê? Uma fazia muito e estava dando até burnout. Estava sobrecarregada. E ela trabalha em uma área, que é no digital, e falou, esse é era Black Friday, né? Nossa, esse mês foi o que eu mais faturei. Faturei muito, né? E aí, eu atendi essa. A segunda, eu atendi, ela falou, nossa, eu tô fazendo muito, mas, nossa, não tá dando certo. Parece que quanto mais eu faço, mais eu não consigo. Ou seja, não tem nada... Claro, olhando assim, quando eu falei assim, pegando as duas, porque elas fazem muito. Aí uma fazendo, e deu sobrecarga, entende? Porque tem uma hora, lembra na conversa até que a gente tava esses dias no W Insight, a gente falou, né? Você não precisa dar conta de tudo. Não. Né? Você às vezes, bom em algumas coisas, em outras a gente terceiriza. Exatamente. Você não precisa dar conta de tudo. Porque a pessoa, às vezes, acha, não, eu preciso fazer muito porque eu tenho isso para pagar, tenho isso. E você acaba se sobrecarregando, né? E a outra, nossa, eu fiz tanto que eu não consigo fazer mais nada. Entende? Por isso que você precisa saber quem você é, buscar a sua essência, buscar a sua identidade, para haver um controle, para haver literalmente essa plenitude. E sobre a rejeição ainda, eu vou contar aqui um trechinho aqui. Quando eu me converti e eu tive que liberar o perdão, meu Deus, como foi difícil. Mas depois que eu liberei o perdão, depois que eu aprendi, depois que eu estudei, nossa,
assim, é muito leve, a sua vida é muito leve, a sua trajetória é muito leve, sabe? Então, assim, a vida fica leve depois que você libera o perdão. E aí o bispo da nossa igreja, né, o bispo Cristiano, falava assim, você precisa liberar para o seu inimigo, para aquela pessoa que você não gosta, para aquela pessoa que vem lhe infernizar, você precisa liberar o perdão. Eu disse, não, mas isso não é possível, vou liberar o perdão aqui para o meu pai, para minha mãe, para minha família. Ele falou, não é só para eles, é para todos. E aí eu comecei a exercitar, porque isso tudo é um exercício, exatamente, né? Que você, um movimento, né, que você tem que fazer. E, gente, olha, hoje eu tenho paz e a minha vida é muito leve. Uau. Sabe? Que coisa linda. Mas é um aprendizado. É um super aprendizado, até nesse processo de autoconhecimento, sim, né? Porque o perdão, ele não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Isso. É um dos mandamentos, um dos ensinamentos que Jesus nos deixou 70 vezes 7 a teu irmão perdoa. Só que o detalhe é que é por dia. Ou seja, tu imagina, são 490 vezes, meu amor, por dia. Ah, mas eu não faço tudo isso. Então, exatamente, porque é um treino, né? Eu até atendi uma cliente que ela falou assim, ela praticou o auto-perdão. Olha, esse é um dos principais. Porque assim, a pessoa que ela já vem, né? Também tá tudo ligado à rejeição, né? Sim. Ela vem de alguma raiz de rejeição, de alguma coisa que a fez se sentir muito mal. Ela tem uma culpa excessiva de tudo. Muita culpa. De tudo. E aí, às vezes, tudo se culpa. Por tudo se culpa. Por que eu não fiz assim? Por que eu fiz assado? Por que eu não fiz nada? Até a fala, às vezes, nossa, eu devia ter falado assim, eu devia, né? E aí, dependendo do trauma que essa pessoa tenha, como eu falei, sempre é lá atrás. Sim. Inclusive, essa cliente, ela liberou perdão para ela de um trauma de infância que ela teve. E aí, eu até postei no meu Instagram esses dias, ela falando em inglês. No dia seguinte, hoje, eu acordei, foi como se eu tivesse arrancado um câncer de mim. Nossa. Quando eu liberei perdão pra mim, porque aquilo me fazia muito mal. E eu fiquei tão feliz porque ela, a família dela percebeu que ela mudou, até a confiança que ela teve, ela apresentou um TCC, e ela até mandou um depoimento pra mim, falando assim, que se sentiu segura na hora de aprender, de falar e tal, porque ela tinha muita insegurança, porque quem não se perdoa, acaba se culpando muito. Sim. Tem uma autocrítica excessiva sobre si. Isso. E aí se torna uma pessoa insegura. Você vai comprar um vestido, nunca sabe se vai ser roxo, amarelo ou vermelho. Tá sempre na dúvida. E às vezes acaba também sempre precisando da opinião da outra pessoa. Isso. Às vezes, por exemplo, essa tua blusa... Isso é insegurança. Essa tua blusa é linda, azul. Aí você, hoje eu vou gravar com essa blusa. Aí pergunta pra... E aí, gostou dessa blusa? Olha, é legal. Ou então, assim, às vezes teu esposo tá passando rápido. Nossa, tá legal. Só que aí você... mas será se ele fala esse legal? Será se tá bom? Não, eu vou trocar, vou botar a branca. Aí tem sempre um será, né? E nunca tem... Não, eu vou com essa aqui mesmo. Exatamente. Eu hoje abri a porta do meu armário e já peguei esse azul que eu quero, né? Porque o que é que acontece? A insegurança, né? Aí voltando também lá pro perdão, que foi o que a gente tava conversando, né? O perdão, ele nunca vai ser, Ana, sobre, como eu falei no início, sobre... Porque tem pessoas, até para perdoar, eu atendo, porque eu aplico no método Primeira Essência as ferramentas para você entender mais sobre isso. Eu sempre falo assim, olha, teoria, meu amor, o YouTube, nós temos a dádiva, porque eu sou da época que eu tinha que ir pra biblioteca aprender, né? Ler vários... Claro que hoje eu ainda leio. Já tão novinha, né? E aí, eu sou da época da biblioteca. Eu fico vendo essa geração que tem a inteligência artificial, você já vem tudo pronto. Eu sou da época que eu tinha que estar lá escrevendo, né? E assim, embora todo esse avanço, tantas coisas, mas é muito importante. Aí tem pessoas que vão dizer assim, eu não preciso perdoar. Né? Isso, ou então, e o método Primeira Essência, como eu falei, assim, eu aplico ferramentas que vão na profundidade, para você ir lá no passado, você entender e vir
aqui e ressignificar o hoje, né? Quando eu falei assim sobre biblioteca, inteligência, porque hoje o YouTube, vários canais, hoje a internet ela nos dá muitas coisas, mas de acesso para você começar em busca de autoconhecimento, ou seja, não tem, até um podcast como esse é rico, se a pessoa aplicar o que a gente tá falando aqui na vida, fazer uma autoavaliação, quem eu preciso perdoar, caramba, quais são as raízes de rejeição que eu tô deixando, que tá atrapalhando meu casamento, que tá atrapalhando minha vida profissional, pessoal. Consciência. Isso, tudo é consciência. Já muda, né? Muda. E aí, mas existem ferramentas próprias para aprofundar mais isso. E que é isso que o método Primeira Essência faz. Tem pessoas que eu chego, que antes de eu falar, né, ou aplicar a ferramenta, não, eu não preciso perdoar. Não tenho ninguém para perdoar. Eu acho que eu não tenho. Porque às vezes, você sabia que tem, às vezes até o padrão financeiro que você tem, ou que você não tem, às vezes foi por algo lá do passado, algum trauma que você tem, e às vezes você precisa perdoar, né? Sim, para liberar. Isso, liberar o perdão. E não só financeiramente, mas em todas as áreas, assim. Às vezes, não, já passou, aquela pessoa nem existe. Mas e a mágoa que tá dentro de você, que tá te corroendo? Porque às vezes é assim, soltar. Às vezes quando você tá com muita raiva de alguém, às vezes a outra pessoa nem sabe. Exatamente. Mas tá te fazendo um mal tão grande. Mal tão grande, daí afeta o ciático, afeta a coluna, afeta todo o nosso físico, em virtude de um perdão que é só você liberar, mas que é difícil, não é fácil. É um treino, né? Por isso que é muito importante você liberar o perdão, mas também você se perdoar. Por quê? Porque quando você observa, imagina essa cliente, ela falou pra mim que foi como se tivesse saído um câncer dela. Imagina, meu Deus. Ela usou essa palavra, né? E eu vejo a leveza que hoje ela tem, porque ela se perdoou. Você acha que quando ela for pra liberar o perdão, ela já testou nela, entende? Ela já testou nela. Porque a palavra fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem se amado, você tem perdoado, porque tem pessoas que é muito fácil liberar perdão pro próximo. Mas e pra si? Você tem olhado no espelho e olhou, sei lá, fez algo, hoje é final de semana, né? Tá sim. E aí você fala, caramba, essa semana eu fiz algo que não foi bom, mas tudo certo, eu me perdoo por isso. E na frente do espelho, eu me perdoo, eu não vou mais fazer isso. Ou não, por que eu fiz isso? Isso, entende? Então assim, tem pessoas que têm uma facilidade grande de dizer, não, eu perdoo, mas e o auto-perdão? Sim, o auto-perdão. É muito forte. Para 2024, o que você trouxe aqui pra gente? Quais que são as perspectivas, né? Quais são os projetos para 2024? As dicas que você vai deixar aqui para os nossos ouvintes? Então, os projetos que eu tenho para 2024, primeiro eu estou ampliando o método Primeira Essência, vou lançar um curso no método Primeira Essência, porque atualmente eu tenho atuado de forma individual com os clientes. Eu já tenho mais quase 300 horas de atendimento individual com pessoas. E eu em 2024 eu estou lançando o método Primeira Essência, vai ser um curso na imersão, a imersão Primeira Essência. A primeira dica que eu dou para você, procure o autoconhecimento. Você tem que entender que não vai ser sobre a outra pessoa, é sobre você. E parece muito redundante, mas eu vivo na pele sempre isso. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Porque muitas das vezes, talvez você seja a pessoa que vai estar assistindo esse podcast e com certeza vai enviar, dizer, eu preciso mostrar para fulano, para ciclano. Eu sei, seu amigo, seu esposo, seu filho pode precisar. Mas você, meu amor, também precisa. Então, comece por você. Faça uma autoavaliação. Né? Estamos iniciando 2024, sabemos que esse ano é o melhor ano da nossa vida até então, em nome do Senhor Jesus, mas para que ele seja extraordinário, comece a ter consciência de onde você está, quais são as áreas da sua vida que você tem negligenciado, quais melhorias que você precisa fazer na sua vida, fazendo uma autoavaliação mesmo, porque
embora nós já estamos em janeiro, mas tem coisas que vocês têm trazido de 2023 ainda. E às vezes tá deixando assim, ó, de lado. É igual um café, você tem que tomar quando ele tá quentinho, porque depois só vai lá e descarta. E aí a desculpa é, tava frio, por isso que eu não tomei, né? Só que a sua vida, ela não é literalmente uma bebida, é muito mais que isso. Então olhe para dentro de você e veja o que você precisa fazer. E tenha sonhos. Né? Tem um louvor que fala assim, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Mas para Deus realizar os sonhos, você tem que ter sonhos. Porque tem pessoas que nem sonham, né? Então faça uma autoavaliação, veja quais são os seus sonhos. Veja o que você vai dar prioridade para que em dezembro você possa falar, uau, eu estou cumprindo. Então o principal é isso, consciência. Faça esse checklist. A área da vida, o comportamento inadequado e a consequência. Sabe, Ana? Que para você ter essa consciência é isso. É você entender a minha área da vida que está disfuncional. Quais comportamentos inadequados que eu estou fazendo e quais as consequências. Aí você olha, eu quero isso para minha vida? Não. E aí já vai para outro passo, que é a mudança. Libere perdão para quem você precisa. Se perdoe, se ame, se cuide. Uau, gente! E é com essa energia, com tudo isso que a English falou aqui, que nós encerramos esse nosso podcast de hoje. Obrigada, English, muito rico, amei. Vamos te chamar mais vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Obrigada, um beijo. Beijão, até a próxima.